Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já assistiu um anime e ficou com raiva do vilão? Eu não tô falando dessa raiva de Nossa, que chato. aquela raiva genuína. Aquela raiva que faz você apertar o joelho sem perceber. Aquela raiva de quem você respeita mesmo odiando. Se sim, parabéns. Você provavelmente encontrou Dio Brando. E olha, eu sei o que você deve estar pensando. Ah, mas é só mais um vídeo falando que o Joe é o melhor vilão. Mas não, esse vídeo é completamente diferente. Porque hoje eu não vim só falar que ele é bom. Hoje eu vou provar, com argumentos, com lógica e com evidências, que Dio Brando não é apenas o melhor vilão de Jojo. Ele é o melhor vilão de toda a história dos animes. E se você discordar, fica até o final. Porque talvez você mude de ideia. Ou talvez não. Mas vai ser bem difícil rebater com o que eu tenho pra te mostrar. Antes de falar de poderes, do stand, antes de falar do... eu preciso que você entenda uma coisa. Dio Brando funciona porque ele foi construído do zero para te provocar. O próprio Araki disse que criou Jonathan primeiro como um personagem que seria contraponto de Dio. E não o contrário. Ele desenhou o vilão antes do herói. E isso já te diz tudo. Quando Dio chega na mansão, ainda como adolescente, ele não entra jogando poder na sua cara. Ele entra com um sorriso, com educação, com charme, convence o pai de Jonathan que ele é o filho ideal, porém nas sombras vai destruindo a vida de Jojos aos poucos. Humilha Jonathan publicamente no esporte, isola ele de todos seus amigos, rouba o primeiro beijo de Erina, só para machucar, sem motivo de sobrevivência, sem plano maior, só maldade calculada, só dominação. E o pior, ele faz tudo isso com um sorriso no rosto. Isso é o que separa o Dio de 90% dos vilões. A maioria dos antagonistas tem um trauma, uma justificativa, um discurso de "o mundo que me fez assim". Dio tem tudo isso também. Ele cresceu na miséria, com um pai alcoólatra e abusivo, mas ele escolhe ser o que é. Speedwagon olha nos olhos dele e fala claramente: este homem é mau desde que nasceu. E a obra concorda totalmente com Dio. Não precisa da sua compaixão, afinal ele não quer isso. E isso que o torna muito mais aterrorizante do que qualquer vilão que fica te pedindo para entender o trauma dele. Mas agora vamos falar de progressão, porque isso aqui é onde muitos vilões falham, e Dio acerta na mosca. Pensa comigo, você tem um vilão que começa como um garoto ambicioso e manipulador, até aí tudo bem, mas nada demais. Só que o Dio não para por aí, ele usa a máscara de pedra e se transforma em um vampiro. De repente, ele tem forças sobre-humanas, regeneração, a técnica de congelamento por vaporização. Ele vira uma ameaça de nível completamente diferente. E mesmo assim, Jonathan consegue bater nele. E o que o Dio faz? Corta a própria cabeça para sobreviver. O homem literalmente se decapita com uma estratégia de fuga. Isso não é loucura. Isso é comprometimento total com a vitória. 100 anos depois, ele ressurge do fundo do oceano, gruda a cabeça no corpo do Jonathan e começa a construir um império criminoso que se espalha por vários continentes. E ainda por cima, aprende a usar o seu stand, o Zawardo, um dos mais poderosos da série. Mas aqui que vem o detalhe que a maioria das pessoas ignora. O Dio não para de estudar o próprio poder. Testa os limites do The World ativamente, tanto que foi numa dessas sessões de treino que ele descobriu a capacidade de parar o tempo, o que ele depois manteve em segredo absoluto, usando apenas nos momentos certos como uma carta na manga. Esse é o tipo de vilão que merece ser poderoso, porque você acompanha ele crescendo. Ele não nasce Deus, ele se torna Deus. E olha, eu ainda nem cheguei na metade dos argumentos, porque até agora eu só falei de personalidade e progressão. Mas Dio tem algo que pouquíssimos vilões conseguem: legado. Aqui é onde eu começo a separar Dio Brando de qualquer outro vilão. Me diga aí, algum vilão que depois de morto ainda movimenta a trama de 3 arcos diferentes. Dio morre no final de Stardust Crusaders, Jotaro literalmente explode a cabeça dele ao sol. Acabou, certo? Errado. A parte 4, Diamonds Unbreakable, a existência dos stands na cidade de Morio, só existem porque o arco e flecha que a Annie usou para despertar o stand do Dio foram parar no Japão. Ou seja, consequência direta de Dio. Na parte 5, Golden Wind, o protagonista é Diorno Giovanna, filho de Dio. O legado genético dele literalmente virou o próximo herói da série. E na parte 6, Stone Ocean, toda a trama gira em torno do plano que Dio deixou para Enrico Pucci antes de morrer. Um caderno, um plano de alcançar o céu. Dio morreu e mesmo assim, com seu plano, conseguiu resetar o universo através de outro personagem. Isso não é influência de vilão, isso é um personagem que assombra a obra mesmo quando está ausente. Você consegue pensar em outro antagonista de anime que faz isso em escala parecida? Bom, eu pelo menos não consigo. Olha, vou ser honesto com você agora. Você não deveria gostar de Dio Brando. Afinal, ele é manipulador, narcisista, assassino e não tem empatia. Transforma pessoas em zumbis por diversão.
Tanto que em uma das primeiras cenas que vemos o Jill, ele já vai chutando o cachorro dos outros. Sim, chutou um cachorro. Só aí já traz ódio de muitas pessoas. E mesmo assim, quando ele aparece na tela, você presta atenção. Quando ele fala, você ouve. Quando ele perde, você fica levemente incomodado, mesmo torcendo contra ele. Por quê? Porque o Araki construiu nele algo que muitos roteiristas tentam, porém falham. Presença. Jill não entra numa cena, ele toma a cena. Seus subordinados o descrevem como belo, imponente, irresistível. O Mohamed Abdel fala que ele exala uma sensualidade hipnótica. Vanilla Ice literalmente cortou sua cabeça para salvá-lo. E o mais impressionante, esse carisma funciona no mundo real também. Com o leitor, com o espectador, com você que tá aí assistindo esse vídeo. Isso é construção de personagem no nível mais alto. Esse argumento aqui é o mais polêmico de todos. E eu sei disso. Jill e Jonathan não são só herói e vilão. Eles são duas faces da mesma moeda. E Araki foi cirúrgico nisso. Cabelo preto contra cabelo loiro. Nobre contra plebeu. Um moldado pelo amor, o outro pelo abuso. E no final de Phantom Blood, quando Jonathan está morrendo no navio, Jill, o homem que destruiu a vida dele desde a infância, demonstra algo próximo de respeito genuíno. Ele repreende Wang Qiang por zoar Jonathan. Ele diz que vai matar ele sem dor, como cortesia ao único rival que ele já teve. E depois de tudo, ele rouba o corpo do Jonathan para viver. Não qualquer corpo, o corpo do único homem que ele respeitou. Isso não é só uma vilania, isso é tragédia grega. É dois personagens que, em outro contexto, poderiam ter sido amigos, e que o destino, a pobreza, a ganância e o orgulho o transformaram em arqui-inimigos eternos. Pouquíssimas duplas herói e vilão chegam nesse nível de complexidade. Então deixa eu resumir o caso pra você. Jill Brand é um vilão que foi construído antes do herói, que cresce de forma orgânica e assustadora, que assombra a obra décadas depois de morrer, que é carismático de um jeito que contraria toda a lógica moral, que tem uma das relações mais ricas da história dos animes com o protagonista. Se isso não é ser o melhor vilão dos animes, então honestamente, eu não sei o que é. Agora, discorda? Então diz aí nos comentários. Então me diz quem bate de frente com o Jill Brando, com fatos e argumentos. Eu quero ver. E se esse vídeo te convenceu, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de se inscrever no meu canal de gameplay. Tá tendo muito conteúdo bacana lá, que tenho certeza que vocês vão gostar. E compartilha com aquele seu amigo que acha que o outro vilão é melhor. Muito obrigado pra você que ficou até aqui, um forte abraço, falou, valeu e até a próxima, galera. Fui!